Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite. E Estamos aí? aqui com apenas um react de... História da Lissandra explicada. do canal Universo lúdico. Vídeo patrocinado. Nem preciso te falar quem foi. Paulo, né? Paulo, né? Muito Claro, obrigada, se Paulo. tem vídeo de LOL, explicativo de Eu LOL. ia chutar que era o É Will, o Paulo. mas é o Mas, Paulo. Paulo, você não poderia patrocinar algum vídeo de história de algum boneco que eu jogo? Que a Alessandra, com todo respeito, não fede nem cheira pra Pô, mim. e eu ia te perguntar quem que é ela. É uma boneca do LoL, mas eu não conheço nada da história dela e nem conheço muitas habilidades dela, porque eu quase não jogo contra ela. Qual que é a relação dela com ela? Eu não sei, deve ser a mesma pessoa, né? Ela era isso e se transformou trevosa. Tá ligado? Então ela não tem nada a Adolescente, ver. adulta. Não sei. Ela não tem nada a ver com aquelas histórias tipo Morgana e a irmã dela. Talvez envolva, não sei, entendeu? Mas tipo, nós vamos descobrir agora, né? Mas enfim. O Urgot nem tem LoL. Pô, um Darius, pô, seria legal. Uma Illaoi. Quem mais? Um Yorick. Yorick eu já vi a história dele? Eu acho que eu já vi um pouquinho, né? Aquele que o Gangplank. Ah, mas o Gangplank é foda, porque eu não gostei dele no jogo. Frio parecer quente. Fala, meu amigo lúdico, Saudade tudo que eu tava de ouvir a belezinha? voz dele, por Aqui é o incrível que Alesios e pareça. seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Galera, esse vai ser um dos meus vídeos mais difíceis e mais importantes do canal até agora. Muita gente me pediu nos comentários, desde o remake da lore dela, mas só agora é que eu vou conseguir compilar tudo. Então se prepara, porque a gente vai entrar numa viagem mítica e muito louca sobre a história da Lissandra, 5 a anos dama atrás? do gelo e da escuridão. Já deixa aquele like feito de gelo verdadeiro e bora! É engraçado que ele gira o dedo com uma força aqui, né? E fica tremendo. Caralho. Foi muito bom, gente. A Lissandra é uma das Aparece. pessoas mais antigas de toda a Runeterra. Pra você ter uma ideia, ela existe antes mesmo de Shurima, que foi um dos primeiros impérios de Runeterra. Então ela já vivia ali pelos ermos de Valoran antes Irmã do mesmo Enenger, da do ascensão Enenger. do Império do Sol. Antes de existir ascendentes como Nasus e Renekton, e antes mesmo da queda de Shurima, aquela queda de quando Ikatia invocou o vazio e perdeu o controle de tudo, destruindo a própria Ikatia, matando milhares de humanos, incluindo ascendentes, e até corrompendo os deuses guerreiros. Eu tenho essa história toda explicadinha, resumida, Eu lembro, compilada nos seus mínimos detalhes no meu Eu lembro como o Nasus, como o Renekton foi criado e tal, lá naquele anel, lá naquela porra lá. Do vazio. Eu joguei com um boneco, não lembro quem agora. Acho que é Fiddle. Que boneco chato, tá? Ele é alguma coisa do vazio, né? vídeo dos Darkin, Origem, Ascensão e Queda. Lembro. Vale muito a pena assistir. Sim, Mas foi só mesmo. pra você ter uma ideia do quão antiga é a Lissandra, ela só não é mais antiga do que a origem da própria Freyward, através dos semideuses Zorn, Anivia, Volibear e a irmã Foca. Mas ela já vivia ali contemporaneamente a esses deuses. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a história de Runeterra e toda a cronologia de eras, eventos e idades pra gente se localizar melhor nessa história, batendo mais ou menos a matemática ali, né? Porque não é nada muito exato. Como eu já falei, é a mitologia de League of Legends e todas as tretas de Runeterra, né? Então não dá pra gente esperar datas precisas de uma mitologia, de lendas. Mas voltando a Lissandra, nos primeiros anos de Runeterra, ela e as suas irmãs Avarossa e Serilda comandavam as primeiras tribos, as três irmãs, como elas são lendariamente conhecidas hoje em dia. Só que elas não eram humanas comuns, tá ligado? Existia alguma coisa superior nelas, que se destacava dos demais. Não chega a ser alguma coisa sobre-humana, não, mas um talento inato, uma característica de comando combinada com a audácia e uma certa arrogância que fazia com que elas fossem verdadeiras líderes. E essa prepotência, essa ousadia, custaram muito caro para elas. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Serilda é referência do item que tem lá, que eu faço de Yorick?
Nesse período inicial de Valoran, era tudo muito turbulento, muito selvagem, existiam muitas tribos bárbaras disputando território, não existia uma organização como um reino ou como um império, tipo Shurima que eu falei antes. Não, então as tribos precisavam caçar, lutar contra monstros para sobreviver, se abrigar de forma nômade, e o clima também era muito perturbado, até pela forma como a Freyward foi criada, né? Antes ela já era o lugar mais frio de Runeterra, o ar era constantemente seco e cortante e não tinha nuvens de tempestade, era como se fosse um grande deserto frio, muito frio, mas que depois de certas intervenções dos semideuses, a coisa piorou. É que começou um processo de glaciação e por muito tempo as tribos então tiveram que enfrentar muitas chuvas e neve e tempestades e avalanches e tudo ficou muito nublado por pelo menos 100 anos, até que todo o território fosse tapado por gelo. Eu já expliquei sobre essa origem de Freyward num vídeo sobre o Orne, que é um dos grandes responsáveis por tudo isso. Volibear criou o primeiro rio. Nem te conto como. Então as tribos bárbaras existiam nesse meio caótico e guerreavam constantemente entre si por território. E as três irmãs, como eu falei que elas já tinham o seu poder de liderança e determinação, elas buscaram aproveitar desses poderes em guerra. E cada uma seguiu um caminho que custou muito caro para cada uma delas. A Avarossa enfrentou a escuridão distorcida sob o mundo e ficou surda pelo vácuo que esperava consumir toda a existência. A Serilda, tentando comandar os céus acima delas, perdeu a sua voz pro primeiro crepúsculo. E Alissandra tentou dominar a própria Freyward, a parte terrena de tudo, mas por causa dessa transgressão, as garras cruéis de um deus primordial cortaram os seus olhos, deixando ela cega. Todos se ajoelharão Tô curtindo. em tempo. Isso tudo é uma explicação bastante surreal e mitológica, né? Bastante lúdica. Mas ao que a gente pode supor desse trecho da história é que nessa época as três irmãs já tinham algum conhecimento muito raso do vazio e da magia de Monte Targon. Então a Avarossa teria tentado dominar o vazio, esse poder desconhecido sob os pés do mundo, e talvez punida pelos observadores, ou talvez por ela mesma tentando carregar mais do que ela é capaz de suportar, assim como a gente tentaria enfrentar um furacão ou uma avalanche, por exemplo, então as consequências por isso seria dela ficar surda. A Serilda tentando dominar os céus, o reino sob as suas cabeças, e então, supostamente, ela teria subido o Monte Targon e lá teria sido derrotada pelo aspecto do crepúsculo. Não um avatar do aspecto como a Zoe, mas o próprio deus do crepúsculo, e assim ela acabou ficando muda. E Alissandra não foi capaz de enfrentar a raça criada pelo Volibear, os Ursaine. Foi o próprio Volibear, como se quisesse colocar a Alissandra no seu devido lugar, acabou cegando ela. Como decreta o destino. Mas apesar de cada irmã ter perdido uma parte de si, foi se unindo que as três conseguiram triunfar em batalhas e conquistar o seu território em Freyward. Mas as três, mesmo unidas pela força, elas não têm boas relações entre si, e cada uma tinha os seus próprios ideais, a sua visão de mundo. A paz precisa de mão firme. Não nos curvamos perante ninguém. Você realmente escolheu o lado errado. Então o ego bateu ali na hora de liderar, né? E elas se dividiram entre três tribos: os Avarosianos, os Garras de Inverno e os Praiglácios. E essa divisão permanece até hoje, com a Ashe, a Sejuani e a Alissandra, cada uma defendendo a posição das suas ancestrais, duras e inflexíveis como o cada um até hoje, os Garras de Inverno e os Praiglácios. E essa divisão permanece até hoje, com a Ashe, a Sejuani e a Alissandra, cada Que passa? Então a Ashe e a Sejuani. É que assim, a Serilda e a. Esqueci o nome da outra. Esqueci o nome da outra. Supostamente, eu nunca vi elas no jogo. Entendeu?
eu só vi a Lissandra. Então entre as 3, a Lissandra tá viva. E essa Ashe e a Sejuani são campeões do LoL, que dá pra jogar. E tão vivos, no caso. São descendentes da Serilda e da outra irmã. Algo assim. Cada uma defendendo a posição das suas ancestrais, duras e inflexíveis como o próprio gelo. Aqueles que se opuserem a mim serão perfurados. A Lissandra, depois que perdeu a sua visão, ela escolheu caminhar pelos sonhos. A gente pode interpretar isso como ela se tornando uma bruxa, assim como a gente conhece ela hoje, né? A bruxa gélida. E isso daria visões para ela além do que outras pessoas conseguem ver. E nesses sonhos, ela conseguiria ver o que significava aquela escuridão entorpecente das profundezas. Essa escuridão que possivelmente ensurdeceu a sua irmã. E esse abismo não oferecia só um fim, mas também o infinito. Visões são apenas avisos. Era mortal, era perigoso, mas também era cheio de potencial. Essa foi a forma como a Lissandra fez o primeiro contato com os observadores, e ela cobiçou por esse poder. Muito antes de Ashe e Sejuani, antes que a magia estilhaçasse os cumes quebrados, antes de o deserto engolir Shurima, era o tempo de 3 irmãs. Naquela época, os observadores gélidos viviam aqui. Eu não sei de onde eles vieram, mas sei que eram poderosos. Os observadores Cara, essa dublagem é muito boa, né, cara? É maravilhoso. Se o LoL fosse assim, mais ou menos ia ser tão bom. Antes mesmo de Runeterra, eles teriam a mesma idade histórica, mais ou menos, que os aspectos do Monte Targon e o Aurelion Sol. E eles vieram para Runeterra desde o seu nascimento praticamente, antes mesmo dos semideuses de Freyward ou antes mesmo da chegada dos aspectos. O Aurelion Sol já tinha ouvido falar deles nos primórdios do universo e até já lutou contra alguma coisa parecida, se não até mesmo contra o próprio vazio em alguma outra forma e em algum outro canto do universo. Nada que um pouco de fogo estelar não resolva. Não existe uma explicação profunda sobre o vazio por enquanto. Ele existe fisicamente e etereamente, digamos assim, sendo capaz de distorcer a realidade e, portanto, viajar entre dimensões, existindo portais do vazio em todo o canto do universo. E os observadores, os mestres do vazio, eles estariam mais focados em Runeterra justamente pelas runas globais que existem aqui. E os observadores, eles ofereceram um pacto com a Lissandra. Eles concederiam a quase imortalidade para ela e as suas irmãs, o poder místico de forjar e manipular gelo verdadeiro e, para Lissandra particularmente, uma habilidade diferente de voltar a enxergar. Eu vejo tudo com clareza. Com o gelo verdadeiro sob os seus pés, ela seria capaz de perceber o mundo ao seu redor. Como se fosse a Toph do Avatar, tá ligado? Eles nos deram presentes, compartilharam sua magia e assim nos chamaram de Glacinatas. Em troca, os observadores queriam a preparação de Runeterra para a chegada do vazio. A Lissandra, então, fechou esse pacto em nome das 3 irmãs. Assim, elas e os seus seguidores passaram por um processo parecido com o ritual de ascensão de Shurima e se tornaram Glacinatas. Eu sou Glacinata. Então, elas começaram os trabalhos de preparação para a chegada dos observadores. Possivelmente, esses trabalhos sendo essas estátuas de pedra que tem no Rolling Abyss. Essas construções, mas sem o abismo e sem a ponte ainda. Eu vou entrar em detalhes sobre o abismo e a ponte mais pra frente. Orne cria coisas. Vá falar com Orne. Ninguém nunca agradece. E com o tempo e todos esses trabalhos, a Avarossa e a Serilda foram ficando cada vez mais indignadas com essa subordinação aos observadores. Como elas não tinham acesso de comunicação com eles, né? Era a Lissandra quem tinha e fazia esse intermédio através dos sonhos. Como se a Lissandra dormisse ou entrasse num transe, acredito eu, daí ela recebesse as ordens dos observadores e quando saía do transe, então ela relatava para as irmãs o que eles queriam.
faziam, então as duas elas foram ficando cada vez mais impacientes e também preocupadas com tantas ordens. Não há força em servidão. E ao mesmo tempo que Alessandra tentava acalmar as suas irmãs, a bruxa também tentava pedir tempo para os observadores, adiando cada vez mais a vinda deles para Runeterra. Desista. É inevitável. Só que a Avarossa, especialmente, ela já tava full pistola trigger, tá ligado? Ela alegava que a única coisa pior do que a morte era a servidão. E ficava irritada de imaginar o que o mundo pela qual elas lutaram poderia se tornar com a chegada do vazio. Então, elas tiveram uma ideia. Cara, uma perguntinha. Eu não lembro se foi mostrado já. Existe alguma forma de derrotar esse vazio? Que eu realmente não lembro, porque do jeito que tá mostrando aí... Construindo mais coisas no vazio, aí ele vai deixar de ser o vazio. Unidos, somos mais ele fortes. falou a mesma coisa. Somos um povo. Ações, não palavras. Sinta o poder do verdadeiro gelo. Bom, como parte de um plano de uma armadilha para os observadores, as três irmãs pediram para o deus da forja abrir um abismo tão profundo que nenhum ser fosse capaz de sair dele caso caísse lá. Esse abismo sendo o Howling Abyss. Então essa cratera que a gente vê no Aran foi feito pelo Orne. E esse buraco então é a atual prisão dos observadores, que eu vou explicar ainda mais pra frente. Primeiro, o Orne abriu o Howling Abyss, mas o abismo era tão largo e perigoso que as irmãs não conseguiram construir uma ponte para ele. Então, elas pediram de novo pro Orne construir a ponte do Howling Abyss, essa ponte que a gente joga em cima. Isso, deixem tudo pra eu fazer. É o Aran isso aí, no caso? Feito isso, as três irmãs ornamentaram a ponte com as dezenas de estátuas que elas fizeram para os observadores. Esses ídolos que ficam sentados como Espero nunca mais subir nessa ponte, amor. Existiam vários modos de jogo no LoL. Aran é um deles. Se encontra 5 meio que numa ponte e vai lutando um contra o outro. Nunca jogue isso. Por quê? Que é uma bosta. Pô, que modo lixo, cara. Vai tomar... Eu joguei uma vez pra nunca mais jogar. Carlos. Na verdade, os observadores foram Yorn muito sagazes em adaptar a sua imagem à cultura freywardana. Esses chifres de carneiro semelhante ao deus da forja e também a principal fonte de alimento das tribos gélidas, né? É muito comum entre as culturas humanas, agora falando da nossa realidade histórica, né? De que os povos mais primitivos projetassem deidades daquilo que fazem parte da sua sobrevivência. Deus jacaré para quem se alimenta de jacaré, Deus dos mares para quem vive da pesca, Deus da guerra para quem vive em conflitos territoriais. Enfim, é um instinto da humanidade criar representações divinas da sua cultura. E os observadores então tiveram essa sacada para serem melhor idolatrados na sua chegada. Mas eles não esperavam pela armadilha. A Avarossa nos uniu. Ela nos mostrou que valia a pena morrer pela liberdade. Então, nos voltamos contra os observadores. Sabíamos que éramos mais fortes do que eles. Eles haviam nos dado poder demais. Muitos glacinatas morreram, mas nós continuamos lutando. Mas os observadores não morriam mesmo assim. Em um último surto de fúria, nós os dominamos. Levantamos eles do chão e os arremessamos, uivando ao abismo. Aquilo deve ter acabado com eles. Nada sobreviveria a essa queda. A vitória, então, caiu para Avarossa, Serilda e Lissandra, mas a um custo muito, muito alto. A Lissandra, junto dos seus praiglácios, lançaram um feitiço de gelo sobre toda a região da batalha, congelando os observadores, mas também congelando os glacinatas e as suas irmãs, sacrificando e sepultando todo mundo sob uma barreira glacial de gelo mágico que jamais derreteria. Sua morte servirá a um propósito maior. Porém, a Lissandra logo descobriu que o gelo verdadeiro não seria suficiente. Os observadores ficaram só adormecidos, mas lentamente corrompendo o gelo verdadeiro ao seu redor, transformando em alguma coisa mais sombria.
E agora, eles continuam vagando pelos sonhos da Lissandra com a mesma facilidade de antes e aterrorizando a bruxa gélida em seus pesadelos. O frio adormecerá sua dor. E ela continua fingindo lealdade aos observadores. Fingindo. Os observadores retornarão. Foi assim que o gelo verdadeiro da Lissandra se corrompeu para gelo negro. E ela, na verdade, está buscando novas formas de fortalecer a barreira mágica que aprisiona os observadores. Não haverá destino. Não, mas eu não entendi. Em qual parte da história a Lissandra meio que foi contra eles? Tá ligado? Pelo que eu vi, foi a irmã dela que fez a armadilha e não sei o que, daí elas acabaram de ficar presas lá. Eu deixei passar algum momento ou meu cérebro do TDAH bateu? Mas ela tá... Porque, tipo... Mas ela não tá meio que contra. Ela tá do lado deles, mas tá fingindo que tá do lado deles. Não, mas antes... Tem outro vídeo que explica? Pô, mas... Ninguém se lembrará deles. Com o passar das eras, a Lissandra ficou escondida e liderando os seus pré-glácios mais fiéis que formaram uma ordem e fizeram de tudo para reescrever a história. Tantos segredos enterrados em gelo. Fizeram com que todos esquecessem daquele evento fatídico de sacrifício das suas líderes. Assim, eles apagaram os observadores da história e ergueram uma religião que cultua as Três Irmãs. Planos dentre planos. Porém, uma profecia que circulava estava além do controle deles. A profecia dizia que um dia a Avarossa e a Serilda iriam retornar para unificar as tribos. Dessa forma, ao longo das gerações, a Lissandra procurou por descendentes das suas irmãs e foi matando as suas reencarnações. Já matei tantas rainhas. Tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer. Elas não se uniram. Em que parte, tipo... A Avarossa ali, ela ficava puta por só a Lissandra conseguir falar com os observadores e não sei o que, pipipi, popopó. Que ela tava com inveja e queria bolar uma armadilha. No meu ver, a Lissandra tava do lado dos observadores, tá ligado? Então, no caso, além de ter o observador, que tava fingindo, tava pensando que tava manipulando a Lissandra, existia a Avarossa tentando armar uma armadilha. E por trás disso ainda tinha uma mentira da Lissandra, que tava do lado, na verdade, uma parte C, que era pra aprisionar as irmãs e os observadores, tá ligado? Justo, porque ela fingia que tava do lado dos observadores, mas não tava, era tudo um plano. É um plano acima do plano, no caso, né? Meio que isso, né? Por isso que ela tá tentando... Então ela, supostamente, quer matar a Sejuani e a Ashe. Que perdi a conta. Como eu falei, elas não se entendiam mesmo. A Lissandra é uma ditadora e ela quer governar sozinha Freyward. Todos se ajoelharão em tempo. Mas ela nunca conseguiu controlar completamente as lendas sobre as suas irmãs, da mesma forma como ela também não conseguiu controlar as ameaças presas no gelo verdadeiro. Então as duas tataranetas, digamos assim, das suas irmãs, elas lideram hoje as suas respectivas tribos. Uma idealista comanda os Avarosianos. Eu unirei Freljord. E uma conquistadora comanda os Garras de Inverno. Eu jurava que Sejuani era um homem quando eu joguei contra a primeira vez. Os desenhos que eles fazem muito bonito, né? Caralho. Muito pica. Eu governarei Freljord. E quanto à Ordem dos Praeglácios, eles controlam a cidadela e buscam recrutar qualquer descendente dos Glacinatas, e também adotam órfãos de outras tribos dizimadas para aumentar os seus exércitos. O sangue glacinata já foi bastante diluído e hoje em dia não se tem mais tanto poder quanto antigamente. Antigamente, os glacinatas criavam gelo verdadeiro e forjavam armas com propriedades mágicas especiais. A torre de gelo do Trundle, por exemplo, sai do porrete de gelo verdadeiro dele. A ult da Ashe é uma flecha de gelo verdadeiro que sai do seu arco. A ult da Sejuani é gelo verdadeiro que sai do seu mangual. E sim, a Ashe e a Sejuani são
são glacinatas. Elas não são humanas comuns, mas com o sangue diluído, hoje a habilidade delas cabe a empunhar e se aproveitar de armas feitas de gelo verdadeiro. Um humano comum que empunhasse uma arma dessas, com certeza morreria congelado. Cuidado com isso aí. Gelo verdadeiro é muito poderoso. Mas voltando aos Praiglácios, a cada elas? ano são escolhidos 3 glacinatas para descerem o Rolling Abyss. Várias outras pontes auxiliares foram construídas até uma certa profundidade do abismo. Elas servem como andares para paradas durante a escalada até o fundo. E o objetivo de descer o Rolling Abyss é explicado no conto O Olho no Abismo. O gelo mágico que aprisiona os observadores acontece assim. 9 pilares com escritas rúnicas lacram o fundo do abismo, e de tempos em tempos é preciso verificar como anda a condição do gelo verdadeiro. E anda mal, bem mal. Dos 3 glacinatas que desceram, só 2 voltaram com vida. Um dos pilares perdeu as suas escritas rúnicas e por ali está escapando uma fração do poder dos observadores. Essa energia negra com tons de roxo que corrompe o gelo, a carne e tudo mais que pudesse alimentar. Reza a lenda também que esses pilares foram construídos com a mágica dos Yeti, há muito tempo esquecida. Possivelmente esses pilares já são auxiliares do gelo verdadeiro para segurar a barreira. E agora a Alessandra tá buscando pelas lendas Yeti de novo para consertar o pilar corrompido. O Yeti poderia ser um aliado poderoso caso os observadores voltem. O cristal que tá com o Nunu e o Willamp é uma das chaves para a segurança de Runeterra. Eita, acho que a Alessandra tá brava comigo. Mas não vou deixar ela te machucar, Willam. E agora a bruxa gélida observa com cuidado a situação. Não faz parte dos planos se unir com as descendentes das suas irmãs. Não, a bruxa é uma ditadora. Ela quer governar Freljord sozinha. Eu recuperarei a grandeza de Freljord. Ela reconstruiu a sua imagem e a sua história com muito esforço e agora ela quer o louvor de vencer os observadores mais uma vez, e sozinha. É Runeterra contra o vazio e Lissandra contra todos. O mundo começou em gelo e em gelo terminará. Pô, comecei a gostar mais da personagem. Galera, nos próximos... Cara, esse vídeo foi Mas ela é uma postado cona? há 5 anos atrás. Qual a chance desses observadores já terem... Porque uma hora vai fugir. Uma hora vai, tipo, vai escapar pra ter essa treta aí do caralho 4, tá ligado? Mas a Alessandra é uma cona, né, véi? É, bem... Tá. Ele não explicou o que rolou pra elas não... O que você tem a falar sobre esse vídeo? Ela não explicou no vídeo o que rolou pra elas não se gostarem entre elas. Talvez seja fútil, provavelmente, mas é o que eu gostaria de tá saber. ligado? Eu queria, cada um tinha uma forma de pensar, de governar, e não se batia, entendeu? Por causa E a disso. Alessandra é filha da puta que A quer Alessandra é a mais... acima de tudo e todos. Caraca, Enfim, ainda não mostrou a lança de Serilda lá, a espada de Serilda, que é um item no LoL. Eu ainda não peguei se é da irmã, mas possivelmente deve ser algo atrelado a ela, tá ligado? Uma lança talvez que a Serilda usava. Porque existe um item que você compra pra ganhar mais poder, no caso, que existe lá, o bagulho de Serilda. Pô, mas deve ser muito massa pra você assistir um vídeo assim, porque muita coisa você já pega. Ou se você não pega, você vai pegar depois porque você tá jogando. Eu já fico meio perdida. Sabe o que dá pra melhorar nisso? Não sei, não quero saber. Sabe o que dá pra melhorar? Você jogando ali, ó, de suporte. De boaça, ajudando alguma DC que seja aqui do chat. Ou o Paulo, tá ligado? O Paulo é um atirador nato, ele precisa de um suporte. Porra, mas aí é foda. Tem que jogar Minecraft pra ver se eu consigo gostar de Minecraft. Rapaziada, vamos deixar o vídeo original aí na descrição. Deixa aí se você gosta da Alessandra ou não. Eu não sou muito fã dela. Não gosto muito da boneca, eu quero que ela tome no cu, que o observador saia carai. e que a Ashe e a Sejuani senta o cacete nelas. Caralho! Paulo, deixar aqui, muito ó. obrigada pelo vídeo, Paulo. Muito obrigado. Vou deixar aqui o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.